passe mais bonito da partida. E ali com a construção do segundo gol, uma construção só com jogadores de ataque, né? Destaquei isso durante a transmissão. Nenhum jogador do meio-campo participando do segundo gol, coisa rara. Um meio-campo que tem De La Cruz, De Arrascaeta e Pulgar, 3 caras muito participativos, mas naquele instante só os atacantes funcionando. Bola de pé em pé até o gol do Pedro, o segundo gol dele na partida. E o Pedro ainda participaria do terceiro gol. Eu diria que primeiro tempo do Luiz Araújo à parte e 10 minutos do Varela à parte, tudo funcionou no time do Flamengo nesse primeiro jogo da final. Tudo funcionou. Um jogador para a gente comentar aqui, Isa, justamente o Luiz Araújo pela participação dele hoje no jogo. Não sei se o Tomás concorda, mas especialmente no primeiro tempo, a gente viu ele circulando bastante, pouco preso ao lado direito. O Tite trouxe ele um pouco mais para a faixa central e soltou o Varela para dar amplitude do lado direito. O Bill recompõe... Isso estava dando problema. Exato. O Bill recompõe menos. É o camisa 10 do Nova Iguaçu, jogador de muita técnica. Acho que a ideia do Tite era liberar o seu lateral direito e fazer um 2 contra 1 lateral esquerdo, o Maicon do Nova Iguaçu. Só que no momento em que o Nova Iguaçu recuperava a bola, rapidamente acionava e conseguia tabelar pelo lado esquerdo. Há uma alteração tática mínima que o Tite faz, que ele traz de novo o Varela para uma faixa mais central. Varela. Exato, traz ele para uma faixa mais central para trabalhar com o Pulgar e com o Ayrton Lucas, num 2-3-5 com o Flamengo atacando, e o Luiz Araújo mais pelo lado direito. E aí o Flamengo se acerta, se assenta dentro do jogo, uma configuração mais tradicional do Flamengo ao longo de todo o Campeonato Carioca e desta temporada, e aí o Flamengo também melhora dentro do jogo. Por mais que o Luiz Araújo no segundo tempo tenha voltado a circular por dentro, menos do que o Everton Cebolinha, o ponta do lado esquerdo. Esse ficou mais posicionado do lado esquerdo, o Ayrton Lucas era um terceiro homem na saída, por mais que tenha bastante poder para chegar à frente, a gente viu o Ayrton Lucas poucas vezes chegando à linha de fundo para esse duelo contra o Nova Iguaçu. Vamos ver os gols, então, para ficar mais fácil do torcedor acompanhar e o que foi essa partida que teve Pedro como seu destaque? Aí, o primeiro gol do Flamengo, um pênalti em cima do Ayrton Lucas. E aí o Pedro, que eu ouvi hoje mais cedo que o Pedro não bate muito bem pênalti. Não sei se foi o Bernardo que falou isso, que precisa melhorar a efetividade do pênalti do Pedro, mas parece que ele está treinando bem, está se saindo muito bem. Ô, Tomás, um pouquinho esquisito esse pênalti, achei um pouco exagerado. Um pouquinho esquisito é eufemismo. Eu acho que você não achou pênalti, então, né, Isa? Eu fiquei bem na dúvida, eu queria ouvir a opinião do Léo. Para o Bernardo foi muito pênalti, eu fiquei com a impressão que o Ayrton Lucas se atira, se joga, que ele poderia prosseguir muito bem no lance e desiste de seguir na jogada. A gente está vendo aí o segundo gol, antes do Léo falar, assistência que o Tomás falou, jogada lá no campo de defesa do Luiz Araújo, o Cebolinha só ajeita e o Pedro faz o gol, coisa fácil aí para ele. A gente está vendo ó, o lançamento lá na saída de defesa, assistência que ficou fácil para o Cebolinha, gol do Pedro, Léo. Isso, e aí já ele trabalhando bem mais aberto. A gente vê que ele está praticamente próximo à linha lateral direita ali, né? Um posicionamento em que ele se sente mais confortável e que o time do Flamengo roda melhor, até por conta dos contra-ataques eventuais que o Nova Iguaçu poderia ter dentro do jogo. E aí nada deu certo para o Nova Iguaçu, inclusive principalmente no segundo tempo. E aí fez essa lambança, que acho que é desnecessário tirar a bola dessa forma, justamente na jogada do Pedro na área. Acho que eles estavam com tanto medo do Pedro de fazer mais um gol e o Ronald acabou entregando contra o time. Sobre o pênalti, Léo, comente sobre o pênalti, porque o Tomás já deu a opinião dele, eu também achei que foi exagerado, e para você? Não, eu acho que foi pênalti. Não é aquele pênalti, mas é pênalti. Acho que tem um contato ali, eu marcaria também. Eu acho que é um lance puramente de interpretação e eu respeito todas as opiniões, porque há o contato. O contato, é claro, o jogador do Nova Iguaçu foi inconsequente, ele toca, ó, quer ver? Ele toca na perna do Ayrton Lucas, né? Mas você percebe que o Ayrton Lucas, o toque não faz nem coceguinha, né? Então, essa é a minha interpretação. E eu respeito quem interprete, que é um toque na área e pronto, e falta e acabou. Agora, ele deixa o corpo cair, né? Se joga, procura ali enganar o árbitro dessa maneira, ou procura a marcação do pênalti se jogando. E não acho que era lance para VAR, tá? Acho que o árbitro está bem posicionado, vê o lance, interpreta que foi pênalti e estamos conversados. O VAR não nasceu para corrigir esse tipo de lance na minha avaliação. E aquela velha questão e discussão de que é difícil mensurar o impacto que isso tem no jogador. Esse toque é o que leva o Ayrton Lucas a cair ou não, ele valoriza ou não, é muito difícil a gente mensurar isso de fora. Ao contato, é nítido, a imagem mostra, para mim, pênalti. E o segundo gol, que foi anulado também, o Pedro marca e foi anulado, ficou um tempão ali na revisão do VAR e aí foi milimétrico. A FIFA até está estudando sobre isso, a International Board
está estudando para rever essa regra e deixar a partir do corpo inteiro na frente é um impedimento, mas ainda isso não acontece. E aí eu achei um pouco exagerado esse, obviamente, acho que não chegaram a nenhuma conclusão. Não fica claro, né, Tomás, se tá 100% impedido, se não tá, fica uma linha em cima da outra, não dá para ter certeza. O problema é que a imagem nunca é retinha, né? Ela sempre é um pouco torta e deixa dúvida, mas pela tecnologia, eu não tenho por que ir contra a tecnologia mostra o pé do Pedro ali na linha traçada pela arbitragem de vídeo, um pouquinho à frente do ombro, né? Muita gente pode falar, mas o braço, né, do jogador do Nova Iguaçu está muito à frente, o braço não conta, o braço não faz parte do jogo, então é só o ombro sim, e o ombro do jogador do Nova Iguaçu para mim está um pouco atrás, o pé do Pedro um pouco à frente, mas é aquela história, falei durante a transmissão, Isa, antigamente isso seria a mesma linha, né? Na rapidez ali do lance, o Bandeira provavelmente vê os dois, um do lado, um na frente do outro, não dá o impedimento, dá a mesma linha, gol legal. Com o VAR, a mesma linha some. E eu acho que essa lei deveria ser revista. Lances assim, em que o jogador não tira proveito nenhum de estar 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, você vê que eles estão praticamente na mesma linha, e aí não importa se o VAR vai mostrar uma coisa para cá, uma coisa para lá. Ele não tirou proveito disso. Então, para mim, teria que ser um gol legal, mas a regra deveria ser diferente. Não, acho que hoje a regra foi cumprida, aparentemente o Pedro estava mesmo em posição de impedimento. E você citar a mudança da regra, a gente trouxe isso na segunda-feira no Tempo Técnico, Salvo Espínola falou sobre isso.